Forte abraço a todos que nos acompanham no Bloco One Podcast. Prazer recebê-los aqui, acessando sempre as nossas redes sociais. E hoje eu peguei até uma cola aqui, porque não pode brincar hoje não, viu? Não, hoje é sério, né? Só costuma ser engraçadinho. Que é o seguinte, ó, advogado, mestre, doutor em Direito Processual Civil. Ele é presidente da Comissão de Advocacia nos Tribunais Superiores da Ordem dos Advogados do Brasil. O doutor Leonardo Hanna. E é um super convidado, né, Adriano? Conseguiu aí, tranquilo, você conseguiu um tempinho na agenda dele aí para ele poder nos prestigiar aqui. Eu vou falar que o doutor... Contar na história dele um pouco. Tá trabalhando um pouquinho, né? Tá, pô, esse cara trabalhando. Doutor, prazer recebê-lo aqui no Bloco. Prazer, Leonardo. Prazer é todo meu. Obrigado, é uma satisfação muito grande. Adriano, meu amigo, tivemos aí algumas empreitadas juntos. Com certeza. No âmbito dos tribunais. Ele teve um pouco de noção de como as coisas funcionam. E é um prazer estar aqui, enfim. Agora, o senhor então é bom advogado, porque esse menino não ser preso é um negócio bom, né? Não era para tanto. Nessa área, não era nessa área. Foi aquele cara que falou para não brincar, não penal. Era no não penal. Não. Doutor, fala pra gente, sempre começa fazendo rememorando lá atrás, de como a trajetória começou. O senhor é de Brasília mesmo? Não, eu sou de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, na capital. Morei lá em São Paulo até os 16 anos. Morei em São Paulo, depois morei um tempo também no interior de São Paulo, numa cidade chamada Caçapava, que é a cidade onde meu pai nasceu e onde meus pais se conheceram. Mas depois eu já nasci em São Paulo, passei uma parte em São Paulo capital mesmo, e essa parte em Caçapava. Vim para Brasília com 16 anos, já tinha família aqui, a minha avó morava 6 meses em Caçapava, 6 meses aqui em Brasília. Meus tios... A sua avó por questão de negócios? Não. Ela minha avó ela não era dona de casa, mas ela tinha, como ela tinha família aqui, a minha tia, a filha dela, ela ficava nessa coisa. E Brasília, ela é apaixonante, né? Eu acho que quem vem para Brasília, a tendência é que fique. E aconteceu isso comigo, né? Eu vim para cá para passar um tempo, porque tinha família, porque tinha amigos, e acabei ficando. E depois de formado, eu até tive uma experiência de voltar para São Paulo. E eu não me readaptei, é impressionante. Brasília, ela tem esse poder, essa luz de Brasília, eu acho que ela te enraiza de tal forma que você depois tem muita dificuldade até de voltar até para a sua terra natal. É isso que eu ia perguntar para o doutor, essa questão desse ritmo de vida de São Paulo, quando você vem a Brasília para depois realmente retomar, apesar de ser, conforme o senhor falou, a cidade que o senhor está acostumado, sabe onde é que ir, onde é que vai, a intranquilidade assim, ela te deixa assim, não, calma aí, vou voltar porque lá está mais... Não que seja tranquilo em termos, eu digo, ritmo de vida. Sim. Olha, quando eu voltei para São Paulo, eu realmente estranhei muito a questão do trânsito. Eu morava na Rua da Consolação, ali nos Jardins. Eu lembro que eu descia a Rua da Consolação e pegava, acho que era a Lorena ou a Tietê, uma das ruas paralelas à Paulista. Nossa, mas eu ficava meia hora para chegar na outra rua, que era, salvo engano, a doutora Arnaldo, que você subia e aí seguia, né? Arnaldo Faria Lima. Só de falar disso, já me dá pulsação, que eu lembro da São Silvestre, que o cara, quando passa por ali, eles fazem uma subida ali, não é? Pois é. Eu nunca corri a São Silvestre, mas eu já corri 2 maratonas. É mesmo? Já fiz um Ironman 70.3, né, que é um novo desenho do Ironman, nem tão novo assim. Hoje em dia o Ironman, que é uma bandeira comercial, né, tem outras bandeiras de triatlon, ele te oferece vários estilos de triatlon, né, vários modelos de triatlon, alguns mais curtos, outros mais longos, aquele que ficou famoso, o full, do Havaí e tudo mais. Mas hoje tem o que seria metade dele, que é muito mais, digamos assim, comercial, ainda que seja muito difícil, porque são 2 quilômetros de natação,
90 quilômetros de bicicleta e uma meia maratona. Caramba. Você tem que fazer tudo isso ali em algumas horas. Só de ouvir falar já pode chamar o SAMU. Mas voltando a São Paulo, São Paulo, Brasília, né? Eu estranhei o trânsito e uma coisa engraçada, né? Quando eu falei que Brasília é uma cidade iluminada, porque eu sentia muita falta primeiro dessa qualidade de vida que a gente tem em Brasília, né? A gente se desloca com muita facilidade. É uma cidade que não é uma cidade exatamente de interior, porque durante a semana está cheio de pessoas do Brasil inteiro e tal, mas é uma cidade pequena, né? Mas o que eu vou te falar, isso aconteceu tem 15 anos. E o que eu me recordo, assim, que o que eu sofria mesmo era quando eu via o sol de Brasília. Eu via as fotos, a foto ela não era tão dinâmica, a gente não tinha o Instagram, não tinha o Facebook, a gente tinha uma outra rede social que era o Orkut. O Orkut, porra. Que eram algumas fotos, né, mas era mais comentário, eu não lembro exatamente. Mas assim, eu lembro que eu via foto dos amigos daqui nesses finais de semanas de Brasília, sempre ensolarados, e eu sentia muita falta. Isso o senhor tinha quantos anos quando o senhor foi embora? Veio com 16 para Brasília, ficou até quantos anos? Aí isso já foi com 22. Então depois de formado, já voltou para... Não, com 22 não, com 27. 27 anos. Depois de formado... Já trabalhando. Tinha um professor na época, que foi professor na faculdade também, meu orientador no trabalho de conclusão de curso, né, que a gente chamava lá de monografia, talvez, hoje chamam de TCC. Ele é até candidato aí a deputado federal, Paulo Roque. Paulo Roque, ele me fez essa orientação na faculdade e depois ele tinha um contrato que metade dele tinha que ser executado em São Paulo. Então, ele me deu esse contrato, né? Ele pediu para que eu executasse esse contrato para ele em São Paulo. Então, eu fui para São Paulo e montei uma estrutura lá, de fato. Eu meio que montei um escritório. Ele funcionava dentro de um outro escritório, mas eu montei um escritório de advocacia em São Paulo. Então, a experiência foi muito rica, porque eu tinha esse cliente, que era um cliente que me demandava bastante e também me dava uma condição para ficar bem lá em São Paulo, né? E eu tive a experiência de advogar em São Paulo. E advogar em São Paulo, eu saí de lá falando, olha, quem advoga em São Paulo, advoga em qualquer lugar. Eu queria perguntar, é muito diferente, doutor? É muito diferente do que a advocacia aqui de Brasília. A impressão que eu tive, eu estava conseguindo, se eu não tivesse voltado para Brasília... Teria ficado bem lá também, né? Eu acho que eu teria ficado bem lá também. Mas assim, eu percebi São Paulo muito sobrecarregado de profissionais. Então, assim, para você conseguir... aquela história do Mar Vermelho, que você precisa, né, passar o Mar Vermelho para chegar no Mar Azul. Acho que o Mar Azul ali está mais distante. Em contraprestação... né? E assim, quando você a gente tem que pontuar, né? Quando você atravessa esse Mar Vermelho, chega no Mar Azul ali, também aí... é muito legal. São Paulo é um polo, um mercado completamente diferente daqui. Quando você chega nesse nível, é muito bom. Mas em contrapartida, eu costumo dizer que Brasília a advocacia em Brasília é uma piscina que dá pé para todo mundo. Então, aqui seja pela quantidade de órgãos que a gente tem para exercer a advocacia, a gente aqui tem, só de Tribunal Superior, a gente tem de quebra STJ, Supremo, TSE, TST. Né? Se você for sair do TST, já fazer uma análise dentro da Justiça do Trabalho, você tem um TRT que pega o DF, Tocantins, talvez outro estado, agora eu não me recordo bem. Demanda, né? Tocantins é um estado grande hoje. Tudo vem para esse tribunal de segundo grau, dentro dessa região. Fora do TST, você ainda, na Justiça do Trabalho, você ainda tem a Justiça de primeiro grau. Aqui você tem a Justiça Federal e tem o TRF, que é um tribunal, assim, né?
quase que continental, né? Com muitos estados aqui que vêm para o Tribunal de Segundo Grau, que está instalado no DF, em Brasília. Além disso, tem a própria Justiça Estadual, né? a justiça, digamos, comum, né? O TJ, DF, a Justiça Comum. Fora as agências, o CAD, Conselho de Contribuintes, os ministérios. Então, assim, aqui a gente tem muita oportunidade, né? E aí o que eu percebo, quando eu digo que é uma piscina que dá pé para todo mundo, óbvio que nós temos, né, advogados que ficam muito bem estabelecidos e outros nem tanto. Mas aqui, se você fizer um trabalho minimamente bem feito, e se você souber se comunicar, na advocacia em Brasília você se estabelece, porque são muitas oportunidades, e como é muita oportunidade, você acaba, independentemente das suas características de personalidade e até profissional, você acaba se achando. Se você é muito técnico, você tem espaço. Se você é não tão técnico, mas você é bastante extrovertido, é um cara que se comunica bem e consegue fazer um trabalho mais de captação de oportunidades, aqui você tem espaço. Se você é um pouco de cada coisa, aqui também você tem espaço. Enfim, dá pé para todo mundo. Eu sou um entusiasta do curso de Direito, né? Eu até de uns tempos para cá eu parei. Não é por desânimo, não. Enfim, não sei por que eu parei, mas eu durante muito tempo eu vi alguém que não estava se achando muito na vida, eu não falava para ele fazer um psicólogo ou enfim, ou procurar, sei lá, o que tem hoje em dia, uns cursos. Eu falava, rapaz, faça um curso de direito que você se acha. No direito você se acha de qualquer forma. Tem muita oportunidade no direito, né? Falam muito isso, né? Quando você olha assim, né? É muita oportunidade que o direito possibilita. Se o senhor tivesse, hoje está recém-formado, o aluno está recém-formado, ele chegasse para o doutor, eu tenho uma oportunidade em São Paulo, moro em Brasília, o que eu faço? Fico ou vou? Eu acho que vale ir lá, ter a experiência, né? Quem sou eu para dizer, né? Quando eu tive a oportunidade, eu fui. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei lá 1 ano. Eu fiquei 1 ano, não fiquei muito tempo. Cogitou ficar lá, de continuar, não? Quando acabou esse ano? Não, porque foi o seguinte, eu estava lá sentindo muita falta de Brasília, a verdade é essa. O senhor já casado? Eu sou separado. Separado, mas na época estava... Na época eu estava solteiro e eu reencontrei a minha ex-mulher e ela morando em Brasília, porque ela passou uma temporada fora do Brasil. E aí a gente se reencontrou e começou a namorar à distância, e aí esse também foi um incentivador, né, para voltar para Brasília. Eu digo isso porque às vezes fica família, fica alguma coisa aqui que prende, aí te dá mais uma força para voltar. Sim, mas a questão da família, lá eu tenho família também, mas a cidade em si, a raiz que eu criei em Brasília foi muito forte. Foi muito forte. Então quanto mais o tempo passava lá, eu via que era passageiro, que era um projeto com um tempo determinado. E aí, enfim, né, com essa situação aí do namoro, da mulher e tal, eu voltei para Brasília. Dá para notar pelas palavras do senhor que realmente sou entusiasta do direito? Quando é que o senhor encontrou o direito assim? É isso que eu quero. Tem no segundo grau, né? Tem aquele teste vocacional, onde você fica assim meio, aí vem um amigo fala uma coisa, vem uma amiga fala outra. Qual foi o momento que o senhor decidiu assim, vai ser isso aqui? Então, eu me recordo que ainda no segundo grau, meu pai é médico. E aí a gente sempre fica com aquela coisa, né? Será que eu sigo a carreira do meu pai e tal? E aí, quando a gente está ali no terceiro ano do segundo grau, eu não sei como é que funciona hoje, mudou, né? Mas ali no último ano, o ano que você começa a fazer a inscrição em vestibulares e tudo mais, eu comecei a ficar em dúvida, porque eu não era exatamente um cara das humanas, eu me saía muito melhor nas exatas.
E aí, a princípio, tem que eu acho que é uma generalização meio falha, você, né, rotular a pessoa, tipo, olha, vai ser bom um advogado, vai ser bom operador do direito, se é bom em humanas, ou vai ser ruim se for. Acho que não é por aí. O bom médico por ser das biológicas, enfim, por ter mais intimidade com as biológicas. Então, eu lembro que eu estava ali nessa situação de escolher a profissão, qual o curso, né, na faculdade, e aí um professor de matemática ele fez um teste vocacional. E eu estava quase que assim, né, meio que pensando numa medicina, ainda que consciente de que naquela época a medicina era muito concorrida, não tinha tanta opção de faculdade, então eu teria que embarcar num projeto talvez muito mais longo para chegar na faculdade, né? Talvez ter que sair de Brasília, então eu avaliava isso, eu colocava isso na balança. E também tinha, por ter intimidade com as exatas, vinha também aquela coisa das engenharias e tal. E aí esse professor lá da escola que eu estudava, que era o Galoar, ele fez um teste vocacional que era um teste que estava sendo muito elogiado na época. E aí eu sempre pensei em fazer direito. E naquela época eu comecei a cogitar outros cursos. Nesse teste vocacional deu direito. Aí eu lembro e falei, pô, acho que pode ser mesmo. Mas não foi tudo um mar de rosas, não, porque eu escolhi o direito, entrei na faculdade e no primeiro semestre da faculdade, o meu tio aqui em Brasília, ele era amigo de um ministro do STJ, chamado Jorge Scartesini. E ele me arrumou um estágio no gabinete do ministro Jorge Scartesini, né? É um programa de estágio que o STJ tem até hoje. E eu não sei se hoje eles permitem que contrate um estagiário no primeiro semestre do curso, até porque a força de trabalho de um estagiário nessas condições fica muito comprometida, né? O cara não sabe, eu não sabia nada. Não tem ideia ainda. Então, eu tive essa oportunidade. Lá eu fiquei 2 anos e meio e aí eu aprendi. Teve 2 situações interessantes ali, né? Primeiro que eu aprendi o processo de trás para frente. Eu primeiro aprendi como era a dinâmica de julgamento dos processos no âmbito de uma corte de sobreposição, né? De um Supremo, STJ, TST, TSE, né? Que são as cortes superiores aqui do Brasil. E depois que eu saí de lá, eu fui estudando na faculdade e também nos outros estágios, eu tive contato com o início do processo e o meio. Então, isso me foi muito enriquecedor. Aprender o processo assim de trás para frente, parece que assim, eu aprendi como é que é o final da história e aí depois eu fui no início e eu tive também um contato muito forte com a prática e a teoria veio depois. E isso foi muito válido para mim também, porque quando eu tinha contato com a teoria, como a prática já estava na minha cabeça, tudo eu era coisa, então é assim, então é por isso. Agora eu entendi. Você tinha uma referência de um exemplo prático, né? Exatamente, tudo antes. Então, isso me ajudou muito a aprender o processo em si, né? Não é à toa que eu virei um processualista, né? Mas isso aí também teve um lado obscuro, assim, né? Eu penso assim, nossa, eu devo ter complicado a vida de muito advogado, porque eu produzia minutas de decisões sem saber muito bem o que eu estava fazendo nesse início, né? Obviamente que eu era supervisionado, mas sim. Sabe lá se essa supervisão ela conseguia entender ali que eu não estava realmente compreendendo o que eu estava fazendo. Eu montei uma linha de produção própria, né? De decisões ali. Eram decisões mais simples, mas eram decisões. E aí eu produzia lá, enfim, aí alguém corrigia. Mas eram decisões que depois o ministro assinava e publicava no diário, enfim. E tem diferença, aí eu ia te perguntar isso, falou, né? Aprendeu no final e voltou, né? Eu acho que deve ter sido muito enriquecedor mesmo, porque tem oportunidade que poucos advogados têm, e até que a coisa... aí eu te pergunto,
a cabeça do juiz, do ministro, quando vai subindo as instâncias, daquele juiz recém que entra no concurso, tomou posse, em primeira instância, muda muito assim a leitura, a dinâmica? Não, lógico que a questão legal, a lei é a lei, mas eu digo assim, a forma que ele vê, como o senhor teve lá na frente, pôde ver pessoas muito mais experientes, né? O ministro do STJ, ele é um advogado muito experiente, não é um... Mas em relação... Ele é um jurista, um operador do direito bem mais experiente. Isso, sim, mas ele em relação à primeira instância, muita diferença? Tem muita diferença, sim. Ainda que assim, né? O processo ele é uma história bem peculiar, né? Porque o processo ele tem o início, ele tem o meio e ele tem o fim. Ele é longo, é uma história muito longa e quando você chega no fim do processo, você vai olhar tudo que aconteceu, aí você consegue muitas vezes enxergar aonde é que foi o erro que levou a se chegar naquele final da história, aquele final, né? Uhum. Quem ganhou e quem perdeu. Então, assim, o processo no Brasil ele é muito complexo e então os erros eles são muito frequentes, porque é um processo muito complexo. E aí mas apesar disso, eu costumo dizer que assim, né? Sempre apareceu um bom juiz na minha vida para me entender e aí e eu mudar uma história que naquele momento ela não estava exatamente do jeito que eu gostaria, né? Do jeito que deveria estar, não que eu gostaria, né? Tinha uma injustiça, porque o juiz também erra muito, né? Mas eu estou falando isso pelo seguinte: temos bons juízes em todos os órgãos do judiciário, mas a gente percebe assim que a dinâmica de julgamento é diferente na primeira instância dessas cortes, né, superiores, assim como é diferente do tribunal de segundo grau, né, que esse é o caminho do processo, né, o primeiro grau, o segundo e essas cortes de sobreposição, segundo o nosso modelo aqui no Brasil. Então, a dinâmica muda muito. O juiz, para virar ministro, ele precisa de uma idade, então, naturalmente, ele fica mais experiente, ele melhora, né, de certa forma, assim, né, é o que se espera, né, que a gente, evoluindo, a gente fique melhor. Mas é interessante a sua pergunta, porque assim, o que a gente também percebe é que o ministro, que ele tem uma carreira de advogado, ele não necessariamente ele se desprende da sua experiência. Então, ele vira um juiz, mas ele vira um juiz com uma carga da história de advocacia dele. Então, ele costuma, né, com algumas exceções, né, mas é um cara mais acessível, que entende melhor a vida do advogado, que não são só flores, né? Da mesma forma, um ministro que vem do Ministério Público, ele também tem uma visão do Ministério Público, que é esse é o intuito até desse instituto que existe no Brasil e que está previsto na Constituição, do quinto constitucional, né? Que no STJ não é exatamente quinto, mas que é você oxigenar o tribunal com membros não só do judiciário, mas dá uma mesclada, né? Do Ministério Público e da advocacia também. Mas assim, você assim, né, juízes que tem uma linha mais fazendária, mais assim, o cara vem às vezes da Justiça Federal, trabalhou muito com imposto e aquelas demandas com valores muito significativos para a União e tal. Ele chega mais experiente no tribunal, obviamente, mas ele também mantém aquela linha do início da carreira e da onde ele funcionou e tudo mais. Na carreira do senhor, até o momento, qual foi a maior derrota, a maior decepção e a maior vitória? Claro, sem citar nomes, sim. Se é que houve, se chamou a atenção para o senhor. Maior derrota, cara.
Pode ser ou ficou uma né? frustração, Olha, eu posso dizer o seguinte, uma turma do STJ, ela funciona com 5 ministros, tá? E eu já passei pela experiência de ganhar de 3-2 e já passei pela experiência de perder de 3-2. E que perder de 3-2 dói demais, gente. É melhor você perder de 5-0 do que de 3-2. Doutor, eu ia perguntar isso. Por exemplo, como advogado, o senhor foi lá, analisou todo o processo, foi até ter uma coisa interessante, o doutor falou uma vez comigo, lá atrás, quando a gente teve, que ele falava o seguinte, que quando você pega um processo de que um outro advogado já tinha primeira instância, segunda instância, foi tudo, é mais difícil que quando você pega um do começo, que é que nem uma casa, ele falava. Você pega a casa já pronta, né? Você não sabe como é que está aquela casa. É igual montar time de futebol. Uma coisa é você montar seu time, outra coisa é quando você pega já 2, 3 trabalhos, você vai trabalhar com um jogador que você não conhece. Mas aí, por exemplo, fez lá o processo, né? Defendeu, tudo, fez tudo. E aí fica naquela. Como é que é a emoção ali, a tensão? Emoção não, a tensão de quando ele está esperando o voto. Deve ser exatamente isso. É quando perde de 3-2, assim, né? Como é que funciona? Os ministros, quando a coisa fica muito acalorada, assim, ao ponto de se ter um placar como esse, né, de 3-2, numa turma de 5, eles olham o processo, né? Então tem os pedidos de vista. Então um pede a vista e analisa e traz na outra sessão. Então é um julgamento que ele se estende naturalmente, né? Não tem sempre assim, mas ele se estende ao longo das sessões, assim. Então ele não dura um dia, mas pode ser que aconteça num dia só. E aí a expectativa do voto é, sei lá, fazendo um paralelo com o futebol, é aquele pênalti da disputa de pênalti, né? O cara vai andando até a marca do pênalti, bota a bola, aí ele toma a distância, aí ele vai chutar, você fica ali ouvindo. Engraçado que muitas vezes o ministro ele vai votando e aí ele vai jogando pontos introdutórios e você fica ali meio... eu acho que ele vem comigo. Não, acho que ele não vem comigo, não. Fica igual o discurso do Pedro Bial no Big Brother. Ele vai fazendo assim, aí você não sabe. Aí, exatamente. O cara sabe para que lado vai, né? Não sabe para que lado vai. Para os leigos, doutor, o STJ e o STF, isso muito se confunde na cabeça de quem não conhece. O que vai para o STF e o que vai para o STJ? Então, a competência do STJ e do Supremo, ela é estabelecida na Constituição. Tá? Então, o artigo 102 da Constituição, ele prevê as competências do Supremo, e o artigo 105 prevê as competências do STJ, que elas são das mais variadas. Tá? O STJ ele funciona como juiz originário, tá? Ele julga ações que iniciam ali no STJ, ele julga recursos, como recursos como seria ordinário, né? De recurso ordinário seria o que seria apelação. Ele funciona também como segundo grau de jurisdição, quando ele funciona como instância recursal de processos que iniciam no segundo grau, e ele funciona também como corte de sobreposição, julgando recursos de natureza excepcional ou extraordinária, que é o recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o Supremo. O Supremo ele ainda funciona também como controle concentrado de constitucionalidade, né? As ações de constitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação declaratória de inconstitucionalidade, a DPF, esses instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade também é competência do Supremo. E, enfim, então a competência ela é distribuída pela Constituição. No processo do recurso extraordinário, né, recursos excepcionais, que é esse recurso que leva o processo que começou na primeira instância para o Supremo ou para o STJ, existe a princípio uma bifurcação do segundo grau para as cortes de sobreposição. Então você tem que
apresentar os 2 recursos. Para tratar de eventual matéria constitucional, porque o Supremo ele é o guardião da Constituição e o STJ é o guardião da legislação infraconstitucional federal. Então, o recurso ele trata da legislação infraconstitucional. Então, precisa utilizar dos 2 recursos. Se você for pegar outros processos, outras competências dos tribunais, a dinâmica muda um pouco. Por exemplo, no processo do habeas corpus, o habeas corpus julgado pelo STJ, ele é impugnado por um outro habeas corpus. Ele é um ato coator que justifica um outro habeas corpus para o Supremo. Então, existe uma hierarquia no processo de habeas corpus, o que não existe, a princípio, né, no processo do recurso especial e extraordinário, desse outro recurso. Ainda que possa haver situações muito particulares, muito excepcionais, de recurso contra a decisão do STJ proferida em RESP. Enfim, aí a coisa fica bem técnica. Bem técnica. É. As pessoas costumam reclamar aqui no Brasil, a justiça é lenta, mas ao mesmo tempo eu ouço falar que a justiça do Brasil é uma das melhores do mundo. Uma vez eu vi o ministro Marco Aurélio Mello dizer o seguinte: chega muito assunto, mas muita coisa que não precisava chegar para a gente. Vou dar um exemplo aqui. Vou para a minha área, que é a área do esporte, a definição da tal da taça de bolinha do São Paulo e do Flamengo. Ora as bolas, se a CBF diz que o esporte é campeão brasileiro, para que se levar isso para frente se a CBF diz que o esporte é o campeão brasileiro? Aí chegou no STF e foi passando por várias instâncias, e isso você vai comendo tempo de outros processos. E você vai tirando o tempo dos ministros também. E praticamente todos os ministros naquela votação falaram, com exceção de um, que eu não lembro qual foi o ministro que votou a favor, todos os outros ministros falaram, isso é um assunto que assim, não era nem para estar aqui, porque se a CBF, que é a responsável pelo futebol, diz que o esporte é campeão e o time disputou a Libertadores do ano subsequente, a minha decisão aqui, eu vou falar o sexo dos anjos. Funciona de forma atrasada, porque tem muita coisa que chega que não precisava chegar? Olha, o Brasil ele adotou, de uns tempos para cá, esse discurso e os meios legais para dizer, olha, não deve chegar aqui porque não tem que chegar, porque tem muita coisa para julgar e tudo mais. Então, assim, hoje, tanto o Supremo como o STJ até recentemente, eles contam com uma espécie de filtro, tá? Que é onde ele pode dizer, olha, esse tipo de coisa eu julgo, esse tipo de coisa eu não julgo. Então, assim, o processo no Brasil, ele hoje conta com essa coisa, institucionalizado esse discurso do, olha, eu vou julgar mais ou menos o que eu estou afim de julgar, isso aqui, assim, né? não é exatamente o que eu estou afim. Mas, olha, o que está na minha... processos dessa natureza não deviam vir para cá, por isso eu a lei vai me dar um instrumento para barrar. Isso tem no STF e no Supremo. Assim, entre outros mecanismos, né? O que eu percebo é que as nossas cortes de superiores, o STJ e o Supremo, eles têm muitos mecanismos de defesa para não julgar mérito de recurso. Então, ele tem não só esses filtros que a lei proporciona, mas outros mecanismos que ele mesmo constrói na jurisprudência dele para não julgar mérito de recurso. Eu tenho uma opinião assim, né, não exatamente formada sobre isso, mas assim, um poder que conta com quase 100 bi ou mais de 60 bi para ficar se defendendo, eu fico, não sei se é porque como eu vivo disso, então essa defesa ela muitas vezes me beneficia, mas muitas vezes me atrapalha, me prejudica, então talvez eu não seja a pessoa mais adequada para falar sobre isso, até porque eu não tenho embasamento técnico para falar, olha, essa defesa ela prejudica em
tanto o desenvolvimento, por exemplo, do país. Mas ela existe e eu na minha vivência do dia a dia, eu me arriscaria a dizer que ela está exagerada. Está exagerada. Eu acho que não faz sentido um tribunal, por exemplo, como o STJ, né, como o TST, ele se defender de forma tão prioritária. Assim, você vê, os tribunais hoje eles têm um setor vinculado à presidência para não admitir recurso. Ainda que eu também reconheça que o advogado brasileiro nem sempre conduz o processo de forma a viabilizar o seu conhecimento nessas cortes. Então, assim, tem duas questões aí que, assim, de quem é a culpa é um pouco de cada um. Infelizmente, acho que o advogado muitas vezes não ajuda, ao mesmo tempo o tribunal ele tem essa tendência de se proteger. Mas é importante dizer que a Justiça do Brasil é uma das justiças que mais julga. Se você comparar a Justiça do Brasil com a Justiça dos Estados Unidos, assim, não existe comparação. Vamos dizer, a Justiça do Brasil, ela julga, há quem diga que julgue mal, mas ela julga. A Justiça dos Estados Unidos não julga nada. É acordo, é caríssima, enfim. Né? A demanda eles são demandados muito menos do que nós, né? Ainda que tenha um marketing por detrás ali, né, da Justiça dos Estados Unidos, mas a Justiça do Brasil é realmente uma das justiças que mais julga. E assim, apesar dos pesares, apesar de ser de merecer críticas, eu acho que a Justiça do Brasil ela merece muito mais aplausos do que críticas. Por que teria essa diferença? Só para o pessoal entender, dos Estados Unidos, menos demanda, mais população, advogados, ou por que seria essa diferença de demanda americana, sendo que a população é até maior do que a nossa? Não, então, ali primeiro, a justiça ali não é tão acessível, ao que me parece. Tá? Muito cara, muito mais cara. A cultura... O brasileiro ele é brigão na justiça. Assim, ele acha que é justiça. A gente tem juizado especial. O cara bate o carro. Não sei. O brasileiro é brasileiro. A gente briga por tudo na justiça. Briga por conta do muro. Outro dia eu vi discutindo a tutela do cachorro, rapaz. Cachorro. Não, a justiça do Brasil. Quem ia ficar com o cachorro? Guarda compartilhada. Não, isso aí até é o de menos. A Justiça do Brasil é uma justiça que define se animal tem legitimidade para processar alguém. O animal ele pode processar você, ele tem legitimidade ativa para figurar no polo passivo de um processo? Então, aqui, cara, a justiça, algumas justiças, elas costumam ser um pouquinho mais caras para você demandar, né? Mas aqui a justiça, ela é acessível, né? A gente tem esse direito de acesso ao Poder Judiciário, o direito de petição muito, muito presente ali na Constituição, né? É uma garantia constitucional, então... O Brasil ele procura naturalmente garantir isso para todo mundo. E aí o poder ele fica, obviamente, sobrecarregado. E de uns tempos para cá, eu sinto que a gente tem umas manobras para tentar mudar um pouco isso. Tipo, olha, por exemplo, né, com o novo Código de Processo Civil, teve uma mudança na dinâmica de fixação de honorários de sucumbência. Honorário de sucumbência é aquele honorários que o juiz fixa a favor do advogado da parte que ganhou. E a parte que perdeu tem que pagar. Então, antes do código, o juiz ele fixava esses honorários da forma que ele bem queria. Ele tinha um espaço para, a partir da subjetividade dele, a fixar os honorários. Então, assim, num processo onde o valor da causa, o valor envolvido ali era, sei lá, 50 milhões de reais, o juiz olhava e falava, esse advogado aqui, ele merece 10 mil reais. Então, de certa forma, o processo ficava barato. O cara...
olha, tem essa briga de 50 milhões de reais, em vez de eu tentar sentar e conversar e resolver sem o auxílio do judiciário, o cara ajuizava a demanda, porque não sabia que as custas não eram tão caras. Mesmo ele perdendo. E se perdesse, o valor dos honorários não seria tão significativo, né? Hoje em dia, pelo menos o Código tentou, e o STJ já disse que deve ser assim, existe um percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico ou o valor da causa. Aí tem uns critérios que são estabelecidos lá na lei, no Código, né? E isso, de certa forma, traz um medo maior de se demandar no judiciário. Porque se perder, os honorários são muito altos. Né? Se você perde uma causa de 50 milhões, são 5 milhões no mínimo. Né? Aí o cara pensa duas vezes, né? Aí o cara pensa duas vezes, ele busca outros meios alternativos de solução desse conflito. Doutor, com o avanço aí, com a pandemia e com a digitalização, o Brasil avançou muito nessa questão de processo eletrônico e tudo mais. Facilitou muito a vida? Melhorou? Sim. Agilizou? Hoje eu escutei isso falar muito, mas aí nada melhor do que uma pessoa técnica para falar. Os processos estão andando mais rápidos? Realmente estão andando mais rápidos na questão de tudo? Ficou mais... Sim, eu acho que a justiça brasileira ela evolui a cada dia. Eu acho que o processo eletrônico foi um grande passo. Grande passo, foi muito bom. Foi muito bom. Tem algumas coisas assim que o processo eletrônico trouxe que é interessante, assim, tipo, eu tive muita oportunidade de estágio, porque o processo era físico, a gente precisava do o carrinho, né? O carrinho, pegar o processo e carrinho tal. Cheio de processo. Aí você precisava fazer o protocolo da petição. Aí o estagiário ele era uma força fundamental, né? Fundamental num escritório de advocacia. Hoje a gente tem acesso ao processo muito rapidamente. A gente faz protocolos de petição de forma muito ágil. E aí essa força de trabalho ficou um pouco prejudicada. E os estudantes de direito só aumentaram, né? Então, essa oportunidade de trabalho para eles... A gente tem um programa de estágio no escritório, mas longe de ter a necessidade que a gente tinha antes, né? Que se tinha quando eu era estagiário. Fosse físico, hoje só teria muito mais estagiário do que do jeito que eletrônico. Certamente. Mas, assim... Eu acho que o processo eletrônico ele veio assim em boa hora e só acrescentou, assim. Na verdade, eu coloco isso muito mais por uma lamentação, pela oportunidade de estágios que era maior, mas jamais como uma crítica ao processo eletrônico. O processo eletrônico ele foi muito bem-vindo e ajudou muito não só o próprio judiciário a se movimentar, mas nós, advogados também, né? Ficou muito mais ágil, muito mais claro, muito mais acessível. Agora, doutor, no meio de tudo isso, processo, trabalho, vai, volta, corre, conversa com o cliente, o que o doutor faz para relaxar? Quais são os hobbies para tirar da cabeça, de repente, aquele momento de trabalho para dar aquela relaxada? Então, eu tenho uma vida bastante tranquila, apesar dessa pegada profissional aí, sabe? Escritório, cliente, OAB também, né? Eu sou conselheiro lá na OAB, hoje eu fui na gestão passada presidente da comissão da advocacia nos tribunais superiores da OABDF. Agora eu fui meio que promovido, eu sou presidente da comissão de integração com os tribunais superiores do Conselho Federal. Sim. Então, assim, a minha vida ela é bastante sortida, assim, né? Em 24 horas de um dia eu tenho reuniões, eu tenho muitas vezes conversas com magistrados, julgamentos, sustentação oral, mas eu tenho aquele jantar com enfim, tem um lançamento de um livro, tem assim o lazer ou a diversão ela fica muito próxima do meu dia a dia profissional, da parte realmente profissional ali, né? Mas assim, né? Vamos lá.
Mas eu corro. Eu corro, eu falei, fiz triatlon e tal. Eu tenho pedalado menos porque tenho ficado meio com medo. Depois, complicado, né? Muita gente... Eu tenho visto aí gente sofrendo acidente correndo na rua. Então eu presenciei um tombo que, graças a Deus, não aconteceu nada do meu cunhado, mas aconteceu do meu lado. Eu fiquei um pouquinho com medo da bicicleta. Mas tem meios de você pedalar, vai para o parque, né? O parque é mais seguro. Mas assim, eu faço esporte, esse tipo de esporte, né? A corrida e tal. Eu encontro com os amigos, gosto muito de vinho, cerveja e vinho. E estou sempre com a família também, com as minhas filhas. É sempre um momento assim que me recarrega as energias, estar com elas. E como um bom paulistano que vem para Brasília, torce para o Flamengo, só pode. Pior é que é. Não, é engraçado, porque eu sou corintiano, né? Meu pai é corintiano, né? E aí eu fui no Morumbi, vi o Corinthians ser campeão em 90, contra o São Paulo, que foi a primeira vez que foi campeão brasileiro, né? Tupanzinho, gol de carrinho do Tupanzinho, né? Neto, né? O Neto lá no meio de campo. Vi também, né, o Corinthians sair da fila. O Corinthians ficou acho que 20 e tantos anos sem ganhar nada, né? Assim como o Palmeiras, ficou um tempão também. E aí, assim, vi essa eu já não tenho uma lembrança tão presente assim de quando o Corinthians saiu da fila, como eu tenho do brasileiro. Até porque o brasileiro eu estava lá. Mas engraçado que quando eu vim para Brasília, assim, né, eu já tinha amigos em Brasília, os meus amigos aqui, nenhum era corintiano, ou poucos eram. Então eu não tinha com quem assistir jogo. E aí eu acabei colando nos flamenguistas, né? E aí eu, de certa forma, eu participava muito mais lá ali da confraternização do que exatamente de torcer pelo Flamengo. Ainda que, engraçado, né? Como eu sou corintiano por influência do meu pai, ele também era muito fã do Zico. Então ele falava muito do Zico, ele me mostrava o Zico batendo falta. Ele fazia, né? Uma vez eu falei isso para um amigo meu flamenguista, ele ficou horrorizado, quase xingou o meu pai. Falei, olha, que o Zico e o Neto batiam falta de forma muito parecida, só que o Neto batia mais forte. O cara ficou louco. O cara falou, meu irmão, você tá louco, cara. Teu pai não sabe nada. Eu falei, que isso? Ele só fez um comentário, sei lá. Isso foi a leitura dele, né? Mas ele falava muito do Zico. Eu lembro que eu tinha a camisa do Zico, né? Do Flamengo. Então, eu sei. E são times muito próximos, assim, né? de origem, torcida, filosofia muito, muito próxima, né? Então, o Flamengo eu acabo... Eu venho aqui e fico naquela assim, tipo, não sou flamenguista não, hein? Mas quando sai o gol, eu dou aquela comemorada. Toca a galera para confraternizar, tal, ter separação. Eu não dou o braço a torcer. Vamos fazer o doutor... Nunca usou, vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira vez? Vamos lá. Será que o doutor quer fazer o quê? Entrar no estádio, quer viajar? Vocês que sabem. Isso aqui eu não faço mais nada, agora só como vai ouvir. Olha só, cara. Aí ela filmou e ela foi andando na rua. Deve ter uma câmera especial para fazer 360. Isso. Olha só, cara. Que legal, velho.
Então, quando você está com óculos, numa reunião, alguma coisa, é essa sensação com o óculos, entendeu? Com os gestos. A imagem, ela não é... Arruma a altura, vê se ela tá embaçada ou não. Não, ela não está exatamente nítida, assim, por exemplo, eu não consigo ler o que está no... Aí você vê ali, Ralph Lauren. Ralph Lauren, é. Por causa da câmera da mulher. É, a qualidade da câmera dela, na verdade. Ah, tá. Cara, que legal, velho. Provavelmente essa é aquela guia da Samsung, sabe? Aquela do celular. Uhum. Aí a qualidade não é a melhor do mundo. Mas a sensação, né? Uhum. Você está sendo muito utilizado num estudo, no ensino, que você permite a pessoa visitar, a imersão dela é muito maior, né? Moncler. Já tem, doutor, por exemplo, tribunais que eles filmam com essa câmera e o aluno pode assistir com um óculos desse como se ele estivesse no tribunal vendo o julgamento. Né? Olha só. Os Estados Unidos estão usando muito isso. Os alunos, né? Você permite uma... Tem muitas utilidades. O objetivo é justamente tentar mostrar isso, né? Não só questão de jogos, questão de Internet. Travou. Muito interessante, hein? Travou? Acho que a internet no óculos travou. Aí eu vou ver. Olha para baixo, ele tá no drone. A Alemanha já está fazendo isso, aí possibilita você estar com óculos, você mudar as câmeras. Tem câmera do lado do estádio, do gol, não, atrás do gol, do lado do campo. E essa mão aqui sou eu, o Essa avatar. mão Ele muda a câmera sozinho. Isso aqui é o quê que tá aqui em Isso é cima? aquela câmera que faz atrás do passa gol. por cima do estádio, né? Se olhar para trás, você vê a torcida. Olha atrás a torcida comemorando. E aí, doutor? Gostou dessa imersão? Pô, adorei. Eu gosto muito de falar da vida que se mistura muito com a vida profissional, né? Gosto mais até do que falar só de processo. Eu gosto mais desse bate-papo casual do que do técnico. Isso é muito importante. Agradecer ao doutor que tem essa... Muito obrigado a gente aí. sabe que ele dispensou esse tempo importante de uma agenda tão corrida, doutor. A gente queria agradecer muito a presença aqui, já convidando para outros bate-papos aqui, que é muito importante, não só para o nosso conhecimento, como o conhecimento também de quem está em casa. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Foi ótimo. Obrigado, viu? Valeu, gente. Muito obrigado aí. Sigam sempre a gente nas redes. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.